que hoje não vai travar, não. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tudo certo aí? Beleza? Deu. Sim. Deixa eu acertar aqui para ver todos vocês. Aí. Muito bem, pessoal. Boa noite para todo mundo. Nós vamos dar sequência no nosso estudo mais minucioso, né, mais detalhado do Evangelho de Lucas. A gente ainda está nessa perícope que o Haroldo intitulou Indagações de João Batista e Testemunho de Jesus a seu respeito. São bastante versículo, né? Vai do 18 ao 35. Então, ó, a gente está hoje no 27. Então, a gente não vai passar do 27, viu, Everton? O nascido de mulher vai ficar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai ficar para Mas, mim ou para Claudinha? ah, se bobear, hein? Fica até para você de novo. Se bobear, ela vai só tendo nascido para deixar o mulher. Mulher. Mas quanto mais a gente vai mergulhando, né, no versículo, quanta coisa vai sair, né? Igual você falou, né? Você ia falar de profeta e não deu para falar de profeta, né? Daria para ter feito mais estudos só sobre a temática profeta. E é realmente muito amplo, muito vasto, muito rico, né? Então, por isso que a gente está só no começo mesmo, né? Quando a gente for estudar esse evangelho pela 10ª vez, a gente já vai ter um outro olhar, né? Então, o versículo 27 fala o seguinte: Pois este, que é o João Batista, é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Então, aqui é Jesus falando aos discípulos, né? Então, lembrando que Jesus ele está dando testemunho sobre João Batista, né? Ele está falando sobre essa personalidade que a gente já viu bastante coisa interessante sobre ele, né? A gente já teve a oportunidade de estudar uma vez, e agora a gente está retomando e a gente vai aprofundando mais. Então a gente percebeu que João Batista não foi, né? E com certeza não é um espírito qualquer. Ele não foi um profeta, ele foi o profeta. O profeta. Porque a missão dele é mais especial que a missão dos outros profetas. Porque até João Batista era tudo no futuro. Deus cumprirá a sua promessa. Deus enviará. Então ainda estava tudo, né, incerto, tudo distante no tempo. Quando chega João Batista, é para anunciar o cumprimento da promessa de Deus, certo? Então ele vem falar que o Messias vai chegar, mas na verdade o Messias está ali com ele, né? Então pensa que interessante, né? Jesus no meio da pregação de João Batista. Aí quer dizer, João Batista falava, o Messias está chegando, né? Se arrependam. E olhava para Jesus, que estava ali no meio, porque ele já estava lá, ele já tinha chegado, ele só não tinha ainda aparecido, né? Não tinha dado início à sua missão, mas ele já estava aqui. Por isso que ele tem essa missão importantíssima. E quando a gente tem um trabalho assim muito delicado, a gente não costuma confiar isso a um trabalhador qualquer, né? Então pensem assim, se você tem um ateliê, né, Claudinha, e você tem lá diversos alunos, e você precisa de um trabalho específico, que tem que ser mais minucioso, mais detalhado, você vai dar para um aluno que está começando a fazer aquarela? Não vai, né? Você vai dar para um aluno que tem mais experiência. O Everton. Você sempre quando você tem algo, né, uma missão especial, então você vai conferir isso por um espírito que tem a condição de fazer isso. Por isso que ele foi o maior dos profetas. E apesar dele ter sido o maior dos profetas, a gente vai ver isso um pouquinho hoje, ele ainda não é o maior. Os próximos versículos vão falar um pouco disso, né? Porque no reino dos céus, o menor deles é maior que João Batista. Então hoje a gente vai começar também a entender um pouquinho disso aí. Só que para a gente começar a nossa conversa, isso aqui, esse versículo, ele é quase que integralmente, né, uma cópia do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Porque Jesus, ele está retomando, ele está fazendo uma citação. E isso só era possível porque aquele povo
tinha essa cultura, né? Eles tinham esses ensinamentos do Antigo Testamento de cor. Então é interessante quando Jesus faz esse tipo de menção, ele tá forçando o ouvinte a retomar toda a bagagem de conhecimento que ele tem sobre o tema, né? Pode falar, Everton. Bruno, desculpa, é só porque às vezes algum companheiro perdeu o estudo e eu não, também não me atentei que hoje é a primeira reunião da Júlia, né? Então, só para ela se situar, Júlia e aqueles que assim, eventualmente não pegaram do começo, a gente estuda o Evangelho de Lucas do começo, desde o preâmbulo. E agora nós estamos vendo de quando João Batista mandou bom, dependendo do texto, né? Mandou seus discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias, né? Então a gente está vendo a resposta. E no nosso estudo a gente costuma fazer um versículo por domingo, né? Geralmente é isso daí. E às vezes não dá, né? Fica faltando material. Então, só para não ficar perdida, então fazer o parênteses aí para a Júlia poder entender que aqui é Jesus, os discípulos já foram lá, perguntaram para Jesus se ele era aquilo tudo mesmo. Jesus já respondeu, e aí quando eles saem, Jesus está falando de João para os seus próprios discípulos, para quem está ouvindo, porque João a esse tempo está preso, tá? Só para a gente situar aí numa linha do tempo, né? É isso aí. Muito bom. Então, aqui a gente tem uma referência ao texto de Malaquias. Achei legal que a Karina comentou agora há pouco que conhece pouco de Antigo Testamento, né, Karina? A gente também. Então, é legal quando a gente pega uma referência assim que dá para a gente entender um pouquinho, né? Quando a gente estudou João Batista a primeira vez, a gente tinha uma citação de Isaías. E aí a gente comentou um pouquinho de Isaías. Malaquias traz mais ou menos no mesmo sentido. É bem interessante, né? Então, Malaquias, ele foi um profeta menor também, né? E ele está falando da vinda de outro profeta, que aí agora a gente tem como referência, a gente sabe que ele está falando de João Batista. Jesus está confirmando isso, né? Então, olha aqui que fala lá no capítulo 3º. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. O Antigo Testamento ele é muito carregado, né, de simbolismo, de metáforas. Tem hora que até umas falas meio fortes, assim, né? Mas acredito que faz parte do próprio temperamento desse povo, né? Então, o Malaquias está antecipando que viria um mensageiro para preparar o caminho antes da vinda do anjo da aliança. Então a gente tem interpretações para isso, né? Quem seria esse mensageiro? Quem seria esse anjo da aliança? Mas é interessante como que a visão dele casa muito com a visão de João, porque ele fala, né? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quer dizer, quem está preparado para quando o Messias chegar? Quem vai poder se dizer que está pronto para a seleção? Porque a gente precisa lembrar que a gente comentou muito sobre isso, né? Para aquele povo, quando viesse o Messias, viria também o dia do juízo, né? Foi isso que a irmã Ilha trouxe para a gente naquele estudo. Então, eles achavam que seria tudo concomitante. Então, a chegada dele seria o momento da separação, né? O que hoje a gente chama do joio e do trigo. Naquele momento os maus seriam varridos, né? E toda a glória seria dada àqueles que seriam os justos. Então, quem poderia suportar esse dia? E aí ele usa uma comparação interessante, porque ele fala do fogo e do sabão, né? O fogo que vai purificar o metal, porque quando você aquece o metal, o metal em si ele derrete e aquilo que é impureza permanece sólido, então você consegue separar aquela impureza, e da mesma forma o sabão, né? Porque o sabão ele vai só dissolver a sujeira, dissolver a gordura e manter o tecido.
Então ele usa essa comparação para falar do processo de purificação. Mas aí vai ter um comentário legal do Champlin daqui a pouquinho sobre isso, né? Olha que legal. Peguei lá do comentário do Champlin, do Antigo Testamento, e aí ele vai dar as interpretações que existem sobre esse mensageiro que Malaquias está falando. Prestem bastante atenção, a gente está falando de um livro da literatura protestante. Primeira coisa, é um anjo do Senhor, conforme Gênesis, Êxodo e Isaías. Outra possibilidade é Elias ou João Batista, que vem para ampliar e cumprir a missão de Elias numa época diferente. Jesus forneceu essa interpretação do texto em Mateus 11. Então, lá em Mateus 11, Jesus vai confirmar. Ele vai falar que João é o Elias que estaria por vir, mas que eles não perceberam isso. E aí ele pondera no finalzinho. Talvez Elias reencarnado seja a ideia. Isto é, a mesma entidade cumprindo duas missões em épocas diferentes. Eu achei isso muito legal, porque está numa literatura que toda pessoa que vai estudar teologia de verdade, ela vai ler, né? Ela vai ler. Então, é, é algo que é do Espiritismo, eu achei interessante, comentei até com a Ana, né? Eu li outros comentários sobre esse versículo, e tem comentário que, inclusive, fala mal do Espiritismo, né? E já ele, o Champlin, ele absorve uma ideia do Espiritismo. Então, quando Kardec fala que o Espiritismo é o futuro das religiões, né? Não dá para duvidar da profecia de Kardec, né? Logo, tudo isso vai estar harmonizado em todas as nossas áreas de estudo, né? Outra, uma pessoa divina indefinida, o próprio Yahvé, o mensageiro divino. Alguns intérpretes veem o Messias aqui como operador real e aplicador das missões. Aí não tenho bagagem para entrar nessas outras hipóteses. Eu trouxe mais para falar isso aí. Então a gente sabe que Jesus está confirmando que Malaquias falava do próprio João Batista, né? Aquele que viria antes, o precursor. E aí, olha que comentário interessante sobre o texto de Malaquias, porque aí a gente tem aquela visão de que o Antigo Testamento é o Deus vingativo, é o Deus cruel, né? É o Deus que vai pulverizar o malfeitor aqui na terra, né? E ele fala assim: ele vem como Salvador e juiz, aí falando do Cristo, né? Mas devemos lembrar que seus julgamentos são restauradores, não meramente retributivos. Redenção e restauração são realizações dos julgamentos de Deus. O fogo queimará e destruirá, mas também purificará para salvar. O sabão áspero do lavandeiro queima e dói, mas também purifica. O julgamento é um dedo da mão amorosa de Deus. Quando Deus julga, expressa seu amor, porque o julgamento opera o propósito da restauração. Ou seja, todo esse processo de dor, de sofrimento, de purificação, que é sempre comparado com fogo, né? Com pranto, ranger de dentes, todas essas metáforas, é um processo de purificação. Então, por mais que isso vá acontecer em diversos níveis, né? A depender da necessidade de cada espírito, o propósito fundamental é a redenção daquele ser, é a redenção daquele espírito. Então, ele faz uma interpretação do Antigo Testamento que mostra que no próprio Antigo Testamento já tinha essa ideia de um Deus de misericórdia. E por que eu estou tocando nesse ponto? Porque a gente comentou sobre isso no início do estudo da passagem, que talvez João Batista não tenha compreendido a missão de Jesus por não ter essa visão de um Deus misericordioso, de achar que seria só o Deus que faria a justiça. E não esse Deus queria acolher a todos, né? E todos seriam salvos, cada um no seu tempo, né? Então é uma interpretação já muito casada com o Novo Testamento, ou talvez até influenciada pelo conhecimento do Novo Testamento, né? Mas eu achei muito bonito, porque é o fogo que destrói purifica, né? Então a dor que dobra os nossos joelhos, né? Ela atua purificando aquilo que a gente tem de impureza. E essa é a beleza, né, do processo. Bom, então isso aí é uma parte
só para a gente comentar um pouquinho do que a gente tem de livros de comentários, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho no miudinho da palavra anjo. O Everton já tinha antecipado que tinha um material interessante sobre anjo, né? Então percebam que a palavra que o Haroldo usa é anjo. Quando a gente leu em Malaquias, não é anjo, é mensageiro, né? Quando a gente vai lá no Strong, a Ana me perguntou do Strong. Aí, Ana, quando a gente vai no grego, a palavra é ângelos. E ângelos pode ser traduzido como mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus, né? Quer dizer, quando ele fala que João Batista, né, ele é mais que profeta, e quando ele fala, compara João Batista com o próprio anjo, será que ele está querendo dizer o anjo da visão que eles tinham lá no Antigo Testamento de anjo, ou a visão que nós temos hoje de anjo, né, do catolicismo, do protestantismo, da própria codificação? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta lá: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E a resposta é não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, anjo, né, essas denominações de anjos e os subgrupos, né, são espíritos puros, que já conseguiram conquistar essa perfeição relativa. Aí Kardec, muito sensato, ele vai ponderar, né, que a palavra anjo geralmente dá a ideia de perfeição moral, mas ela pode ser aplicada também a seres bons e maus que estão fora da humanidade. O anjo bom, o anjo mau, o anjo de luz, o anjo das trevas. Então, quando a gente tem é, esse contexto, a gente está falando de um mensageiro. Pode ser um mensageiro de uma notícia boa, pode ser um mensageiro de algo ruim, né? Um anjo bom, um anjo mau. E o termo também é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Então, ele está falando do anjo nesse sentido mesmo de perfeição moral. Mas será que João Batista está dentro desse grupo? O nascido de mulher vai responder de forma mais contundente, né? Mas se a gente pegar lá na escala espírita, sempre bom retomar isso aqui, porque vai que um dia a gente vai fazer uma prova, né? Tem que estar com isso aqui na ponta da língua, né? Então, nós temos três grandes grupos, né? Três grandes ordens: os imperfeitos, os bons e os puros. Dentro das ordens, Kardec divide as classes e vai comentar sobre as características de cada classe. Eu trouxe só a característica geral aqui. Então, o espírito imperfeito, ele tem predominância da matéria sobre o espírito. Tem uma propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, esses espíritos são os espíritos imperfeitos, certo? Predominância da matéria sobre o espírito. Quando o espírito é da segunda ordem, não é um espírito bom, aí já tem a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. E aí você vai ter uma variedade aqui de aptidões, né? Ó, uns têm ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. E isso a gente vê muito, né? Porque quando a gente pega é, na codificação, é claro que a gente tem acesso a isso, né? Na codificação complementar, um espírito como Dr. Bezerra de Menezes, parece que o trabalho dele é mais voltado para o lado, digamos assim, social, né? Ele gosta de cuidar de espírito, de ajudar os espíritos nesse processo de evolução. Tem espírito que já está mais voltado para o desenvolvimento de certas áreas do conhecimento aqui na Terra. Então, por exemplo, a Alcione, o Haroldo comenta, né? Que foi ela que trouxe a evolução da harmonia para o planeta Terra, né? E aí você tem esses grandes profetas, né, Everton, como a gente viu na semana passada, que vêm com uma missão na ciência, né? O Fleming, né? Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, tantos outros que vieram em missão, o próprio Oswaldo Cruz, né? Que eles falam que foi uma das encarnações do André Luiz, né? Vem com missões aqui na Terra para tarefas específicas. Então, todos eles fazem parte de um grande grupo, que é esse grupo dos espíritos bons. E quando você chega na condição de anjo, aí sim o espírito puro,
nós temos aqui nenhuma influência da matéria. Então, é aquele que pode reencarnar, que vai passar aqui, ó, sem percalços no sentido de desvios, né? Esse vai andar pelo caminho certinho, né? Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, dá a entender que João Batista está onde aqui? Aí é chuva. Põe a gente aí primeiro, Bruno, para ter um parâmetro. Onde que a gente A está aí? gente, eu espero que a gente esteja pelo menos na interface aqui, né? Do imperfeito para o bom, na interface, É quer isso dizer, aí. nós É estamos nesse processo porque é uma divisão didática, né? Não quer dizer didático, que né? é, né? Assim, ela tem as nuances, né? É como passar do branco para o preto, tem um mundo de cores Não ali, de né? cinza, É, no degrau. Porque se então, for ver assim, ó, por exemplo, peraí, fala mais é uma alto. dúvida, né? Ah, Os batedores, se for pela ordem, os batedores e perturbadores, eles são melhores que os neutros. Entende? Então, eu sempre entendi essa divisão de forma didática mesmo, né? E aí, aqui, o que é mais e menos não é um número, tipo, 10 é o pior. Eu vejo assim, né? Pelo menos aqui. É uma característica diferente. É verdade. Até porque se misturam, né? O impuro aqui pode ter características das outras classes, né? Então, realmente é para fim didático, é mais Dá para para classificar. para mostrar que vai afunilando, né? Isso aí dá essa ideia, né? Quer dizer, a maioria está sempre na base da pirâmide, né? Mas eu acredito que o João Batista, então, ele está aqui, ó, na interface entre o bom e o puro, correto? Se a gente estiver interpretando direito aí o que Jesus falou, né? Porque ele ainda não chegou a ser anjo ainda, mas daqueles que estão aqui na Terra, ele é o maior, né? Ele é o maior. Então, por isso que ele é o profeta, né? Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Pus esse comentário aqui porque aí Emmanuel vai dar uma aprofundada nesse tema aqui. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? O Champlin fala exatamente isso. Quando você pega lá no dicionário do Champlin e vai ler sobre anjo, ele fala que a ideia desses seres criados, seres superiores, com poderes e tudo mais, está em praticamente todas as civilizações que passaram pela Terra. E aí Kardec coloca uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos. Então, olha como que Kardec era estudioso mesmo, né? Para fazer uma pergunta dessa, você tem que saber, né? Você tem que conhecer. Então, como que se explica? Aí vem a resposta. Ó. O mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. Muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos, né? Acaba que é só uma visão, né, limitada, né? Porque quando o homem toma consciência de si, ele já vê que tem espíritos que estão muito à frente dele. Então dá a impressão de que já era assim, né? Desde o início dos tempos, né? Então é bem interessante essa colocação mesmo. Aí lá no Consolador, o Emmanuel dá uma aprofundada ainda, porque agora a gente falou de anjo, né, espírito puro, agora ele vai dar mais uma denominação, ó. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? É anjo ou é eleito? Quer dizer, está pondo mais uma classificação. O que que é o eleito, né? Aí olha aqui que Emmanuel responde. Nenhum nem outro. Como missionários, junto à esfera de atividade propriamente material. Os profetas antigos eram também dos chamados à luminosa semeadura. Então, não é nem anjo, nem eleito, é missionário. Para nossa compreensão, a palavra anjo deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada
daquele cujas palavras não passarão. Então, quer dizer, o anjo, ele atingiu esse patamar, então ele está lá à disposição para ser escolhido, né? Para essas missões especiais. Agora, o eleito é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Então é daqui que sai a informação de que a evolução do Cristo foi bem diferente da nossa, né? Ele não ficou fazendo curvas nesse caminho, né? Foi uma evolução mais rápida, porque quanto menos desvios a gente tem, menos movimentos contrários a gente precisa fazer para retomar no caminho reto, né? Tem tudo a ver com a passagem, né? Então é bem interessante isso também. Jesus foi o único eleito. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura. Inclusive, Emmanuel se refere a Alcione como anjo. Quando a gente pega lá o livro Renúncia, no prefácio, ele fala que está contando a vida de um anjo que esteve aqui na Terra, né? Mas ela é anjo? Também não é, né? Porque se ela fosse anjo, espírito puro, ela não teria chance de falha no projeto reencarnatório dela. Só que o que o avalista reencarnatório dela fala para ela? Cuidado, né? Muitos foram e voltaram com mais coisa para resolver, né? Então, corre essa história aí também nas conversas, né? Espíritas. E aí, um comentário também do Champlin. É muito interessante, eu estou colocando aqui, estou puxando sardinha para ele, né? Mas é porque eu achei agora o livro, né? Aí eu estou aproveitando ele. Olha aqui que ele Nós temos. fala. Ô, Perdi Bruno, até um chocolate por causa desse Champlin. então, porque no que a gente estava disponível na nossa biblioteca, não era isso daí, a gente só tinha um volume, né? Dele É, lá. Agora precisa colocar esse aí também na nossa biblioteca. Para quem então, quiser, né? Gente, a gente tem a biblioteca disponível com. É obra que não acaba mais. Pode ficar tranquilo que da vida inteira não termina. Ô Bruno, só fazer uma colocação, você está falando muito aí de anjo, né? Lembrar a figura, porque nós já estudamos aqui do anjo Gabriel, do anjo Gabriel, que é um espírito que que anuncia a chegada do Messias. E esse anjo Gabriel, nós vamos colher mensagens dele na codificação e junto a seu Eurípides Barçanufo. Quando a gente pega o livrinho lá das mensagens recebidas por Eurípides Barçanufo, assim, é um livro para quem estuda, né? Porque senão não vai. Tem Maria de Nazaré, Paulo, Tiago, João Evangelista e o Anjo Gabriel. Na Revista Espírita também tem, né? Então, assim, de indagar, né, a natureza do Anjo Gabriel como anjo, né? E sobre essa figura de Inexato, você vai entrar aí, só lembrar que há uma, né? O Kardec vai falar nas obras póstumas da figura do anjo decaído, né? Daquele que, havendo alcançado a, uma alta posição, simplificar, né? Se perdeu, né? Então é outra figura que possivelmente a gente traz lá dos exilados de Capela e tal, só para falar que tem muita coisa sobre isso aí. Inclusive o anjo Gabriel que anuncia João Batista para Zacarias, né? E Zacarias perde a visão, a fala, a fala. Mas é ele também. verdade, né? E foi ele que mostrou o local, né? Então, aquela estrela que surgiu no céu, pensa, é a luz de um espírito, né? Então, não dá para ser qualquer um mesmo, né? Se lá no irmão Jacó não acendeu nem uma luzinha, né? Imagina brilhar como uma estrela. Aí, olha que legal que o Champlin fala. O Champlin, ele é fora da caixinha mesmo. É provável que os mundos espirituais sejam povoados por muitos tipos e gradações de seres. Não há razão para supormos que só existe variedade no nosso mundo físico. É difícil supormos que as dimensões espirituais tenham menos seres que a dimensão física. Portanto,
visto que falamos em seres dotados de alta inteligência, que têm interesses e missões espirituais, alguns dos quais entram em vários tipos de contato com os homens, então podemos usar o termo anjo como uma espécie de chavão. Porém, cumpre-nos entender que há uma vasta realidade por detrás dessa palavra simples que ultrapassa toda a nossa imaginação. Diferente, não é? É uma visão bem diferente, né? É por isso que, igual a irmã Ila falou, né? Se você for conversar com um judeu que estuda judaísmo, né? É uma coisa, né? É uma coisa. Então, se eu conversar com um protestante que estuda protestantismo, com um católico que estuda catolicismo, com um espírita que estuda espiritismo, tudo vai convergindo mesmo, né? A essência tá É porque posta. a verdade é uma só, né? E quando a gente se apropria da religião no pior termo dela, né? Nesse combate, nesse achar que uma é melhor que a outra, nesse a verdade está comigo, você perde isso, porque a verdade é uma só, é um todo, né? E a gente vai se identificando, então a religião é para nos religar a Deus, porque a gente desligou dele em algum momento, né? Por isso que dá para encontrar a verdade em todas elas, né? E agora, a outra palavra que a gente vai falar um pouquinho é do caminho. Essa palavra eu falei quando eu falei do versículo de Isaías, né? Então, se voltou para mim, é porque eu preciso estudar esse negócio aqui, né? Eu preciso endireitar as minhas veredas, né? Aplainar os meus montes, tampar os buracos no meio da estrada para ver se apruma a marcha e segue reto, né? É, então a gente vai falar um pouquinho de caminho agora com outro viés, né? Para a gente não aproveitar mais, né? Bom, a ideia da metáfora, aí é importante a gente voltar, né? Caminho, né? Naquela época, o, quando viria um grande, assim, alguém do alto escalão, né? Uma pessoa muito importante que ele fosse visitar uma comunidade, um vilarejo, vinha um arauto para aplanar os caminhos, né? Então vinha esse precursor, mas no sentido físico da coisa. Não, vamos arrumar a estrada, porque vai passar aqui, né? Não vamos, vai que ele cai aqui, machuca, então vamos acertar essas estradas aqui. Aí o João Batista vem como precursor do Cristo, aí agora a gente já está falando num caminho metaforicamente, né? Então a gente tem que lembrar que naquela época o contexto o povo hebreu, o povo judeu, eles viviam desviados do que seria a missão desse povo, né? Você tinha corrupção, né? O que é se corromper? É você desviar o curso daquilo que seria a sua responsabilidade, né? Tanto que a gente viu que João Batista, para quebrar com isso, ele tinha a própria característica de não vestir a roupa do sacerdote, né? É uma forma dele demonstrar isso. E ele pregava onde? Pregava no deserto. Então a gente está falando de um caminho que está no deserto. E o deserto é uma metáfora muito interessante também, porque falar de evangelho aqui na Terra, do evangelho, né, das lições do Cristo, é como plantar uma rosa no meio do deserto árido. O planeta é árido ainda para esses ensinamentos. É, a visão do Cristo sobre a vida, sobre a forma como a gente deveria se organizar como sociedade, não é aceita, não é. Não dá para gente relativizar. Ela não é aceita, porque a gente não vive como Jesus viveu, né? Se a gente fosse viver à risca, o mundo seria muito diferente. Todas as relações seriam diferentes, né? Todas as instituições seriam diferentes. Então, quer dizer, ainda é um ambiente desértico para receber essa mensagem de Jesus. E a outra metáfora para deserto é quando a gente volta para o nosso mundo íntimo, né? Então, quer dizer, que caminho é esse que a gente precisa aplainar, que a gente precisa arrumar para a vinda de Jesus, né? Para a vinda dos ensinamentos de Jesus? É esse nosso mundo interior. É olhar para dentro de nós, né? Como diz o Aloysio, sertão adentro, enxergar o que está ali errado e corrigir isso, né? E a gente faz isso buscando o quê? Buscando a referência. O caminho é a referência.
Então, qual é a referência que nós temos? As leis de Deus. As leis de Deus. Elas formam esse caminho que a gente deve percorrer. Como essas leis elas foram sendo esquecidas, então o caminho ficou apagado. Por isso, João Batista vem para remarcar esse caminho, né? Então, se nós já entendemos isso, e se nós já conversamos aqui muitas vezes sobre a necessidade do autoconhecimento, como sendo o primeiro passo para esse burilamento, né, para essa reforma íntima, então vamos falar um pouquinho de um dos buracos desse caminho que a gente tem que resolver. E é o maior deles, é o essencial, né? Lá, de novo, né, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Né? Radical não é porque ele faz coisas diferentes, não, né? Radical porque está na raiz, está na essência, né? E a resposta também é bem direta, né? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Então, o vício que está na essência de tudo é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então, o egoísmo é essa grande pedra de tropeço, né? Ou é esse grande monte que está nessa nossa jornada, né? Nesse nosso caminho que estamos percorrendo, e é o mais difícil da gente conseguir, de fato, resolver, né? Depois, em outra pergunta, os espíritos até vão explicar o porquê disso, né? Porque eles falam que nós ainda estamos muito mais na origem da nossa jornada do que no nosso destino final. Então, nós vivenciamos ainda, quando nós estávamos ainda nos formando, né? Quando nós estagiamos nos mundos primitivos, e principalmente quando nós entramos nas nossas primeiras encarnações, a gente tinha como missão a sobrevivência. Então, a gente teve que desenvolver muitos comportamentos para garantir o quê? A nossa subsistência. Você tinha que proteger a sua prole, você tinha que caçar, você tinha que se defender. Então, a gente foi criando comportamentos que se fixaram no nosso psiquismo, que está muito relacionado ao nosso comportamento hoje egóico, né? O nosso erro foi quando a gente passou para o reino hominal, quando a gente começou a ter consciência dos nossos atos e nos responsabilizarmos por esses atos, a gente não conseguiu descolar isso, né? A gente não conseguiu ainda entender que essa questão do instinto, ela tem que ser sobreposta agora. O sentimento deve sobrepor o instinto, né? E por isso que a gente ainda está tão preso nas questões relacionadas ao egoísmo. Então, como nós todos aqui temos as leis de Deus onde mesmo? Estão gravadas na consciência. Então a gente sabe qual deve ser o caminho correto. Então eu vou apresentar aqui algumas situações em que esse caminho não está correto e a pessoa vai ter que dar uma proposta para corrigir esse caminho, né? Nós vamos fazer um estudo prático aqui agora, né? Então vamos lá. Vou começar com a Ana Maria. Pode Valendo ser? chocolate. Pode, Bruno. Pode? Então vamos lá. O que você quer que eu diga? Pode ler a frase, Ana. Eu tenho sempre razão. Não. Essa frase é a frase de uma pessoa que tem esse comportamento egoísta? Eu acho que o egoísmo entra aí também, mas é presunçoso, tem outros, Tem tem mais outras coisa, tem mais coisa. qualidades. Então, se esse não é o caminho correto a ser percorrido, o que você deveria fazer então? Qual deveria ser a sua postura diante disso? Pensando nessa questão de ter sempre Uma a razão. pessoa que me fala assim, né? Se alguém me falar assim, eu tenho sempre razão, ou eu falar.
nós estamos fazendo um estudo nosso, para a gente enxergar em nós onde estão as veredas a serem aplainadas. Tá? Antes de tudo, eu acho que tem que analisar no que você tem razão, né? No que você tem razão. E ouvir o outro também, porque nós não somos donos da verdade. Isso, exatamente, né? Sim, você colocou uma coisa que eu pensaria assim, quer dizer, você está se colocando no lugar do outro antes de falar que você tem razão, né? Você procura sempre sustentar a sua razão ou você vai procurar compreender outros pontos de vista antes de afirmar algo assim, né? Por isso que tem a palavra sempre aí. A gente não está falando que a gente não tem razão, nunca. A questão é, você está colocando só o que você acha como verdade ou você também está preocupado com o que o outro tem como verdade, né? Tem que ser, porque como nós não somos donos da verdade, nós temos até que aprender com o outro, né? Sabemos como devemos nos comportar, né? A ideia é essa, né? A gente deixando muito claro isso, para a gente conseguir ir enxergando onde que a gente precisa mudar, né? Onde que a gente precisa melhorar. Eu estou seguindo a ordem da tela Perfeito. aqui, viu, gente? Tô pegando no pé de ninguém, não. Não é direcionado, não. Agora é o Everton, tá na sequência aqui. Na minha tela eu tô lá no fim. Mas tem que ter um parâmetro, né? Eu critico as pessoas. Se é egoísmo? Você acha Aí que não uma tá sempre, né? pessoa egoísta tem esse comportamento? Ó, eu acho que tem. Agora, eu critico sempre as pessoas, é pior. Eu analiso as pessoas, aí é melhor, né? Porque realmente a gente faz uma análise daquilo que me afiniza, né? Então, assim, a gente olha os grupos, né? E a gente sempre olha assim que muitas vezes tem uma afinidade muito grande entre aquelas pessoas, né? Que estão unidas, estão juntas. Enfim, é, acho que sim. Talvez pensar na crítica ou na análise da situação, né? Não da pessoa. Eu critico ou eu analiso aquela atitude. O Kardec vai falar disso, de você está falando, ele vai falar disso, né? Que cabe a análise da conduta. E eu acho que Santo Agostinho é a melhor definição, porque ele vai dizer: deve-se odiar o pecado, mas amar o pecador. E até pra gente mesmo, assim, né? Você falou de Santo Agostinho que fala pra gente repassar o dia, né? Acaba que sendo uma crítica das coisas que você tá fazendo, uma análise do seu dia, das ações que você teve durante o dia, né? Mas não como uma punição ou um castigo para você, mas sim para aprender diante daquelas situações, né? Daquelas ações. Tá muito relacionada com a sua frase agora, Claudinha. Pode analisar junto, ó. Eu julgo as pessoas. Ainda bem que não caiu para mim essa daí, que tava na. Para de julgar o Bruno, Everton. É, assim, eu acho que toda vez que você colocar eu na frase, você já vai estar falando de egoísmo, né? Porque Depende qual é para a quem você está direcionando o julgamento. Porque lembra que lá no Evangelho fala assim, que nós temos que ter severidade com as nossas faltas e indulgência com o próximo, misericórdia com o próximo. não é? Então, quer dizer, se essa crítica ela estiver voltada a nós, aos nossos atos, positiva, né? Se esse julgamento a gente estiver julgando nós, né? Mas aqui a gente está sempre colocando no terceiro, né? Quer dizer, será que
O que que é o julgar? É muito interessante mesmo quando esse verbo, né? Porque a gente sempre associa julgamento com juiz, né? Porque o juiz julga. Só que o juiz, ele não julga a pessoa, ele julga o contexto, os fatos, né? Ele vai avaliar o caso concreto, aquilo que aconteceu. Ele não está fazendo juízo de valor da pessoa em si, da índole da pessoa e tudo mais. Mas nós fazemos, né? O problema é que esse julgar, por exemplo, a gente acaba disfarçando ele com, né? A gente meio que esconde. Ah, meu, não julgo não, imagina, né? Mas é, do nada você fala assim, nossa, eu tô tão decepcionado com a pessoa, ela fez isso, sabe assim? Que a fulana ou ciclano fez isso, fez aquilo, que é isso? Né? É um julgamento que eu não nomeio como julgamento, mas na verdade ele está acontecendo, né? E aí quando você... Pode falar, Bruno. Pode concluir. Não, é que eu fico pensando assim, né? Essa semana me veio muito esse pensamento de que quando você pensa que cada pessoa tá no caminho que ela tem que estar, entendeu? A gente tem esse caminho aí para percorrer e cada um tá no lugar que ele tem que estar, fazendo o que ele tem que fazer, né? Por que que o ato do outro tem que me incomodar tanto, tem que me ferir tanto? Se é o outro com terceiros lá, por que que eu tô incomodado com aquilo, né? Gerando um julgamento para esse né, para esse outro, né, criticando a atitude dele que não tem a ver comigo e eu tô chateada com ele, né? Então, analisando o meu comportamento e as minhas emoções, e deixando a pessoa no lugar que ela tem que estar, que ela deve estar, né? Pegando a situação e não a pessoa, eu consigo sair desse estado de julgamento, entende? Eu acho que eu dei uma confundida, né, gente? Deu para entender? É a questão da análise que o Everton falou, né? Aí é você avaliar a situação para você tirar o aprendizado até daquilo, né? Nesse sentido, e não de condenação da pessoa, né? E aceitar que aquilo é um julgamento, entendeu? Porque É, a gente tampona isso, né? Não, eu não sou julgadora. a gente dissimula, né? Exatamente. E tem a ver com egoísmo, porque você está sopesando é, Sobre a minha sobre. medida, a balança é minha. Exato, né? O egoísmo, como é o ego no centro, então ele é o que serve de parâmetro. Aí tudo que foge desse parâmetro tá ruim, tá pior. Então é um comportamento egóico, né? O Bruno, a Sandra escreveu aí sobre o egoísmo, viu? Não sei se você leu no chat. O Ah, chat eu ou não vi. chat, professora? Teacher. Lê pra gente, Everton, por Tati favor. mesmo. Chat. Ela escreveu aqui: egoísmo, excesso de ego. Na balança pesa mais para esse lado, né? Acho que tinha uma fotinha aqui de balança, né? Ah, da balança eu não pus. Eu vi uma, a balança era mais pesada. Agora é o Marcos aqui na minha tela. Vai lá, Marcos. Procuro ocultar meus erros e justificá-los. Esse é muito, né? Esse é muito egoísta, acho que não tem nem Ninguém dúvida. faz isso, Marcos, aqui. Ninguém. Nós estamos num outro nível já, né? Isso aí não escapa a ninguém. Mas ele é bem grave, né? Os outros, né, às vezes a gente. É que você começou a falar, principalmente aquelas 3 classes, né? Na hora que você falou terceira, falou, terceira eu tô longe, né? Aí você falou segunda, nossa, na segunda eu também não tô. Aí eu falei, eu te perguntei, tem a 2,5, né? Porque eu falei, não posso estar na terceira, mas eu tô longe da segunda também. Então, é complicado, né? A mesma hora que a gente pode achar que as coisas é fáceis, em determinado momento se torna difícil, né? Porque todo momento quando você olha o seu lado primeiro, você já está sendo egoísta, né? Por mais que você pode não estar fazendo nada para prejudicar ninguém, mas se você pensou em você primeiro,
você já está sendo egoísta. Porque você tem toda a tua família, você tem... Até mesmo a gente querer ser feliz nessa vida já ser egoísta, já é muito egoísta. Porque você pode estar bem em vários pontos, mas só que você vê que tem muita gente que tá sofrendo, que está passando por dificuldades, né? Então eu falo assim, para a gente ter um ponto que a gente está se sentindo feliz, a gente está sendo egoísta, porque a gente está pensando só naquele momento nosso, né? Aí eu estou feliz num determinado momento, então estou pensando só em mim agora. Mas se você pensar num todo, você não consegue ser feliz nessa vida. Difícil, né? Quando você fala isso, eu lembro muito do Dr. Bezerra, né? Quando o Divaldo conta que ele chegou num determinado ponto que ele já poderia sair do nosso sistema solar, né? Ele não seria mais um espírito da Terra. E aí ele pede autorização para Maria para poder continuar aqui, porque ele fala que enquanto tiver um espírito sofrendo aqui, ele quer estar junto, né? Então, quer dizer, a felicidade dele não é plena, só vai ser plena quando todo mundo for feliz também, né? Tem muito a ver com o que você falou, né? E essa questão de ocultar erro e justificar, é, isso aqui é ir contra o desenvolvimento íntimo, né? Porque aí, quanto mais você se oculta, menos você vai dar oportunidade para mudar, né? Então, também é um comportamento que impede a própria solução do problema, né? Do egoísmo. É um ponto importante para a gente ficar atento mesmo, né? Ô, Ô, Bruno, Bruno, Aí só trabalha a criatividade, nada mais. acho interessante também que a gente, muitas das vezes, a gente ser indulgente, né, com o próximo, quando a gente vê algum erro, alguma questão assim do próximo, a gente já quer martirizar, já quer julgar de uma forma muito grande, né? E quando acontece às vezes a mesma coisa com a gente quer relativizar, né? Minimizar ali, não, eu errei, mas é por isso e aquilo, né? A gente fica se justificando, né? Então, quando a gente erra, a gente quer que a pena seja menos possível, né? E quando acontece com o próximo, a gente não tem essa mesma compaixão. Muito bem pontuado. ô, Eurípides, Bruno, a senhora consegue ler? Ah, pode falar, Milena. é que essa postagem aí da Sandra me faz pensar o seguinte. Então, assim, se como que é mesmo, Everton? Excesso, né? Excesso de ego, seria isso? É egoísmo, excesso de ego. Então me faz pensar assim, que o excesso pode ser ruim, né? Mas talvez a gente também fazer o movimento contrário pode anular de alguma forma a nossa consciência, talvez. E deixa eu ver se eu sei explicar aqui uma outra coisa que eu pensei. Que algumas situações é importante, por exemplo, você julgar, porque se você não souber julgar, você pode entrar, numa situação de risco, numa situação de perigo, e com aquela pessoa específica, que aqui está falando em julgar pessoas, né? Então, assim, eu acho que pode ter uma diferença entre julgar, me ajuda com uma palavra assim, discriminadamente, ou de uma forma irresponsável, sei lá. Não acho que não é bem essa palavra que eu queria falar. Mas eu acho que há uma necessidade de você estar consciente quando você critica, quando você julga, porque, ou até quando você oculta alguma coisa, né? Ou justifica. Eu acho que tem situações que você também está mentindo para você mesmo, né? Então, se eu oculto meus erros ou se eu estou sempre justificando meus erros, eu estou mentindo para mim mesma, né? Estou me impedindo aí de me desenvolver. Mas eu acho que tem situações que tudo isso é necessário que você saiba fazer. Talvez tenha relação com o que o Everton comentou, que o Kardec vai falar sobre o mal, se a gente deve apontar o mal, né? E essa questão, e lá é respondido que a gente tem que saber discernir o mal, senão como é que você vai saber qual caminho escolher? Então você tem que discernir. Agora, até que ponto a divulgação do mal vai trazer benefício, esse é o ponto que é colocado lá em análise, né? E muitas vezes Muitas fala vezes que a às gente vezes... Pode falar, Claudia.
Muitas vezes a gente julga e já condena, né? Acho que Julga, isso que condena e expõe, né? A gente não oculta, como o Fabrício falou, você não oculta o mal do outro, o seu você oculta, né? O do outro você divulga, né? Mas Isso quando é. a gente fala, por exemplo, de perdão, eu acho que entra nessa questão, por exemplo, de julgar. Você julga tudo que aconteceu, você julga a pessoa, você perdoa e você fala, bom, não vou mais me colocar nessa situação, né? Eu perdoo, mas mas eu não estou disponível para que isso continue acontecendo. Então, julgar é importante, criticar é importante. O que que não pode acontecer, né? Não pode acontecer essa coisa maldosa, essa coisa que eu julgo para me livrar do julgamento, né? Eu critico para ficar de fora do que é ruim, né? Vai dar para fazer só mais um aqui, hein? Quer fazer, Fabrício? Posso sim. Quinto, sei sempre o que os outros deveriam fazer. Acho que é bem isso que a gente comentou, né? A gente sabe que o próximo, o que que ele deveria fazer, ou a melhor maneira que ele deveria fazer, né? E o nosso a gente não fez, né? Ou fez mal feito, né? A gente sempre vê a obra do próximo, né? Sempre olha a grama dele, né? Mas do vizinho, né? Mas a gente não cuida da nossa grama, né? Acho que é um pouco disso mesmo, né? E aí mostra esse lado do egoísmo também, né? Um lado nosso, né? Que fala assim, opa, eu sei tudo que a pessoa tem que fazer, mas o meu mesmo eu não tô fazendo, né? É um pouco disso mesmo. O Everton, isso aí vale para o cenário futebolístico? Coisa melhor é ouvir os comentaristas. O bom de ser velho é que você já viu muita coisa, né? Então eu vejo os comentaristas falando assim, quando o cara perde um gol, por exemplo, né? Ele fala, fez errado, o certo era ter dominado, olhado e batido no canto e tal. E aí eu lembro do cara jogando, né? O comentarista quando ele jogava. E o cara do que ele está comentando é muito melhor do que o comentarista quando jogava. Então, porque olhando, né, fica fácil, né? Agora ir lá fazer, né? Eu gosto muito da. Gosto, até quando o Haroldo esteve aqui, eu falei isso para ele e achei interessante que ele usou na palestra à noite do Caetano, quando ele diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, é só quem vive. Agora, é óbvio que às vezes a gente é desconhecido da gente mesmo. E o tempo vai nos mostrando, né? Então, só para dar um exemplo assim, eu sei hoje que se eu comer carne de porco à noite, me faz mal. Me faz mal. Durante o dia faz mal também, mas eu como menos, passa. Mas se eu comer muito à noite, eu passo mal muito tempo. Isso é conhecimento de uma coisa física, né? É objetiva, material. Agora, espiritualmente, né? Moralmente, às vezes a gente tem que entrar em caminhos quase insondáveis ou inconfessáveis, né? Mas o Cristo diz que nada coberto que não será descoberto. Então a gente vai ter que se preocupar com isso, né? Nós vamos ter que olhar por aí. Mas o mais importante do fechamento que a gente vai ter dessa passagem é que esse caminho a gente não vai percorrer sozinho, né? Por mais difícil que seja, a gente pode ter certeza que o Cristo veio para caminhar ao nosso lado, né? E aí esse foi o ponto chave ali que provavelmente o João Batista percebeu isso. Ele deve ter entendido isso, né? Não é o momento ainda da separação. Ele veio para nos ensinar e caminhar junto. Depois é que vai ser feito essa essa colheita aí, né? Isso é muito bonito, né? Você falou do dia do juízo, né, Bruno? O dia já começou, né? O dia já começou. Nós estamos no dia, né? Nós estamos nessa vivência aí, em muitas, em muitas vidas, né? Não Mas acabou, né, o Bruno? Everton, eu Oi, queria falar Thiago. uma coisinha. É, então, você falou do Haroldo, eu lembrei uma vez que ele falou sobre egoísmo, né? Ele disse assim, o egoísta, ele é a pessoa que deseja o bem, só para ele, entendeu? Deseja o bem, só para ele.
Tem um agiota aqui em Franca que fala assim, que ele é um amigo de um amigo meu, que ele fala assim, o negócio tem que ser bom para as duas partes. Aí ele fala o nome dele e o nome da esposa dele. Contra quem tá fazendo, né? Então, a pessoa sabe que tá errado. É que ela não quer mudar, né? Ela não O quer Everton, mudar. mas quando a pessoa percebe mesmo assim, acho que o ego da gente ele é tão grande que a gente vê só algumas partes. Assim, quando você percebe que seu ego é muito grande, você entra até em luto, né? Você fala, como que eu não vi isso? Como que eu não sou tudo isso? Como que, né, a minha vida não é tudo isso? Aí passa um tempo, acontece isso de novo. Depois passa um tempo, acontece de novo. Você fala assim, nossa, é maior do que eu imaginava, né? Por isso que existe inimigo no mundo, para de vez em quando dar uns toques na gente, né? Tem um ditado antigo, quando é uma pessoa muito mal vestida, fala, nossa, a pessoa não tem inimigo. Porque quando ela pergunta para um amigo, o amigo fala, nossa, não tem nem o que eu te falar, né? De tão ruim que tá, né? O bom do João Batista é que Ele fala. ele fala, porque ele trouxe todas as setas, os sinais, ele pintou a faixa, ele colocou, né, sinal de trânsito, né, para que a gente pudesse caminhar com Jesus, mas ele foi indicando, né, com os sinais. Ai, ai. Quanto mais estudo, menos sei. Eu ia falar aí também, lembrei, essa última colocação sua, Bruno, lembrei de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, absorve isso, gente. Não queira saber de tudo, porque a gente não sabe. Então, esse pensamento aí também é um norte, né? Um guia. Vamos parar aqui, né, Bruno? Vamos parar aqui. Tá muito bem, muito bem. Obrigado pelo estudo, Bruno. Tô vendo que a Júlia ficou até o final, então de hoje passamos, né? Vamos ver. É, ô, Ana, você pode fazer a prece para a gente encerrar? Faço sim. Então vamos lá, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por tantas ideias trocadas, por esse estudo que o Bruno nos trouxe, né? Esse comentário, essas percepções, as reflexões que vamos fazendo, né? E que a gente consiga colocar essas ideias na nossa vida, no nosso dia a dia, trazendo para as nossas vivências aquilo que nós estudamos. Que possamos ter uma semana de bastante harmonia e domingo que vem nos encontrarmos novamente. Todos fiquem com Deus. Que assim seja. Obrigado, Ana. Obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Até Boa domingo. semana.